Oi pessoal, tudo bem? Mais um domingo, mais um livro. Então hoje vamos com esse livro de George Orwell, um livro que muito polêmico, né? Hoje em dia essa edição aqui, ela é uma edição que tem o prefácio de 1945, que é a edição alemã, e o pós-fácio de 1947, que é a edição russa. E tem também a ideia de Christopher Hitchens, que foi um inspirador após a Guerra Fria de colocar a cabo esse livro para todos os leitores mundiais. Então esse livro é uma obra muito polêmica, né? Para quem já viu, tem um filme também, é uma obra muito polêmica, é uma obra persuasiva, uma obra muito inteligente, né? O autor George Orwell, ele nasceu em 1937 e praticamente ele demorou 10, 15 anos para escrever esse livro entre a Guerra Fria, naquele momento ali da Guerra Fria, da Segunda Guerra Mundial. E daí dá para entender o porquê que esse livro foi censurado e ainda é censurado em vários países. Então essa história da liberdade, ela é feita uma analogia nesse livro através dos bichos. Então a revolução dos bichos na Granja Solar. Lá na Granja Solar os bichos se rebelam e não querem, decidem a não ser mais explorados pelos seres humanos que habitam aquele espaço. E eles expulsam o dono da terra ali da granja. Então eles começam a fazer algumas regras, né, para que a partir daquele momento eles vão dominar aquele espaço através da liberdade. A liberdade de comer a hora que querem, de trabalharem a hora que quiserem, de comer a quantidade que querem, de não ser alimentos para o ser humano, né, ter uma vida digna, colocam o momento de aposentadoria de cada um e fazem as suas regras, né? Então essa granja solar vira a granja dos bichos, desobedecendo as regras iniciais, e começou novamente o legado da tirania, né? Os porcos tendo alguns direitos, dizendo que todos são iguais, mas tem alguns bichos que são mais iguais ainda, né? Algumas regras foram modificadas e começaram a viver na casa do proprietário, começaram a poder dormir nos colchões, que até então não podia dormir bichos nenhum no colchão, nenhum bicho poderia beber bebida alcoólica, e os porcos começaram a beber bebida alcoólica. Então começaram a ter algumas regras que mostrou que os próprios seres, né, começaram a ter vantagens em cima dos outros animais. E aí tem um grande final triste, que é um final de luta, um final de liderança novamente, de tirania. E aqueles leitores que começaram a ler o livro lá em 1945 perceberam essa semelhança dos porcos, dos bichos, dessa revolução, dessa fábula, com a Revolução Russa de 1947. Foi aí que o livro foi banido de vários lugares, os governos não queriam que ele fosse lido, né, e não deixaram as editoras fazer tiragens do livro. Então foi uma grande ameaça ao governo da época, principalmente o governo de Stalin, né? Então, vindo um pouco para essa analogia, a gente percebe que o personagem principal do livro, que é o Napoleão, que é o porco, que é o que comanda, tem a liderança, que ele é tirano, que ele é cruel com seus opositores, ele reflete bem a personalidade de Joseph Stalin, que é o líder da União Soviética. Então aí você começa a entender o porquê o livro foi muito banido naquela época. Então, como naquela época a União Soviética, ela estava praticamente, né, o Stalin, que era líder, ele estava aliado com os países capitalistas como a Inglaterra e os Estados Unidos. Então eles eram contra tudo aquilo que fosse contrário às ideias deles. E era um momento da Segunda Guerra Mundial, na época que acontecia essa guerra, e eles se voltaram contra Hitler. Então tudo aquilo que vinha contra o capitalismo, contra a União Soviética, era banido, né? Os governos, os intelectuais, os jornais, os livros, ninguém ia contra Stalin. Então, e esse livro, ele veio contra essa dita parte do socialismo, que na interpretação do autor era um socialismo errado, era um socialismo diferenciado, né? E ele era contra esse tipo de socialismo. Então o livro representa toda aquela angústia, aquela revolta do autor. Ele nasceu em 1913 e morreu em 1950. Ele demonstra a parte aventureira dele no livro, porque ele é contra tudo aquilo que a União Soviética
apresentava como socialismo, né? Porque a União Soviética, ele apresentava não o socialismo, mas o totalitarismo, né? E ele queria impregnar nas pessoas a ideia de socialismo como democrático. Então a ideia dele era apresentar isso para o povo, né? Então ele foi contra todo o entendimento daquela época. Então essa obra literária, ela, através de uma fábula, ela explica claramente o que acontecia naquela época, através dos bichos. O que acontece então no final? O autor, ele morre em 1950 e foi aí que os Estados Unidos começa a analisar, ter uma ideia diferenciada do livro. E ele foi um poderoso tratamento contra o anticomunismo. E o que ele faz? A CIA, ele pega e faz uma distribuição de várias tiragens desse livro, uma distribuição do mundo inteiro desse livro. E foi aí que o livro ficou conhecido, tanto é que tem o filme, né? Só que, na realidade, o filme, ele não retrata a história fiel do livro, né? Ele dá uma ajeitada ali nessa parte americana. Mas, após isso, após a morte do autor, que esse livro ficou conhecido mundialmente. E existe ainda alguns países que esse livro é proibido a sua leitura, né? Então, eu acho que esse livro é um livro muito poderoso, um livro especial da literatura, onde através de uma fábula, que é a Revolução dos Bichos, representa muito essa parte da Revolução da União Soviética. Então, nesse domingo, eu indico esse livro.